Fala aí, fã do futebol nordestino, beleza? Tô vindo aqui logo depois do encerramento da fase de grupos da Copa do Nordeste de 2019 para falar um pouquinho do que eu achei até aqui da competição e também falar um pouco das prévias aí das quartas de final que vão acontecer já no próximo final de semana, hein? Fica ligado que a gente vai estar divulgando aqui sempre os horários, os dias dos jogos dos times e também aonde você vai poder acompanhar esses jogos se você não for para o estádio, né? Vamos começar falando o que eu achei até aqui desse novo formato de disputa, dessa competição que mudou muito do ano passado para esse. Ano passado tínhamos 4 grupos, aquele formato tradicional, né? Esse ano foi um pouco diferente, tivemos apenas 2 grupos, né? E os times de um grupo jogando com os times do outro grupo. É um formato interessante e que trouxe uma emoção muito maior para a competição, porque aumentou a quantidade de jogos, fez com que as disputas fossem mais parelhas também, tivesse mais equipes interessadas na disputa e também aumentou a quantidade de clássicos. O regulamento previa que equipes do mesmo estado não poderiam ficar no mesmo grupo, exceto o Pernambuco, que tinha 3 times, né? Acabou ficando 2 em um grupo e no outro. Mas na maioria dos casos, como por exemplo aqui em Alagoas, o CSA e o CRB ficaram em grupos diferentes. O CRB no grupo A, o CSA no grupo B. Aconteceu mesmo com o Vitória e Bahia, a Confiança e Sergipe. E isso fez com que a tabela fizesse os clubes se cruzarem. Então, como eles falaram, era a Copa dos Clássicos. Realmente teve muitos clássicos, muitos jogos interessantes para o torcedor acompanhar. Um lado negativo para isso é que você enfrenta os clubes do outro grupo e a sua classificação é determinada com os times do seu próprio grupo. Então causou uma diferença muito grande aí de pontuação dos grupos, né? A gente tem o lanterna de um dos grupos estaria classificado no outro. Eu tenho aqui uma análise que a gente faz lá no nosso Instagram, rodada a rodada, comparando a pontuação que cada grupo conquistou um contra o outro. Nós tivemos então o grupo B fazendo 110 pontos, enquanto o grupo A fez apenas 56. E o grupo B teve 28 vitórias contra o grupo A, enquanto o grupo A só teve 10 vitórias. O saldo de gols ficou 34 positivo para o grupo B e 34 negativo para o grupo A. Então mostrou que o grupo B fez mais pontos, tinha equipes mais fortes e realmente, olhando aqui, a gente vê que o Confiança, que foi o lanterna do grupo B, com 8 pontos apenas, estaria classificado no grupo A. Ficaria em quarto colocado à frente do Vitória, que se classificou em quarto para a fase de quartas de final, sem ter conquistado nenhuma vitória. Até irônico, né? O Vitória não teve nenhuma vitória na competição, mas o time com 7 pontos se classificou para a fase de mata-mata, enquanto que no outro grupo o quarto colocado, que foi o Náutico, teve 15 pontos conquistados, mais do que o dobro. Então trouxe aí uma disparidade entre as chaves agora. A partir de agora, nas quartas de final, a gente vai ter o cruzamento dos times do próprio grupo, ou seja, no grupo A vamos ter Fortaleza contra Vitória e Santa Cruz contra o CRB. A disputa vai ser em jogo único na casa do time melhor classificado, no caso Fortaleza e Santa Cruz. Enquanto no grupo B, o Ceará recebe o Náutico e o Botafogo da Paraíba recebe o CSA. Na fase de semifinal, novamente os times do mesmo grupo que vão se enfrentar. Então o vencedor de Fortaleza e Vitória vai jogar contra o vencedor de Santa Cruz e CRB. Analogamente, o vencedor de Ceará e Náutico vai jogar contra o vencedor de Botafogo da Paraíba e CSA. E depois que a gente tiver semifinais, vamos ter a final em jogo duplo, né? Nas quartas e na semi é jogo único, se der empate, pênaltis, ninguém tem vantagem. E na final vamos ter jogos de ida e volta na casa do time que vai ter a melhor campanha, o jogo de volta, né? A grande decisão. E se tiver empate em saldo de gols, pênaltis também. Não tem gol fora também na final, né? Então empatou em saldo de gols, né? Pênalti direto. Apesar de ter sido a Copa dos Clássicos, né? Teve muito clássico aí na fase de grupos. Não vamos poder ter clássico nenhum nesse mata-mata, a não ser nas finais. Nós poderemos ter na final Ceará e Fortaleza, ou CSA e CRB, ou Náutico e Santa Cruz. São as equipes assim do mesmo estado que se classificaram e podem se bater, mas apenas na final. Vamos falar um pouquinho agora do que eu achei de cada equipe nesse campeonato e fazer uma prévia aí também das quartas de final.
Primeiro jogo, vamos falar do grupo A. O Fortaleza vai receber o Vitória. E no grupo A, o Fortaleza tem sido a equipe que consegue fazer melhores partidas. Apesar de não ter se encontrado ainda no ataque, o time do Fortaleza pode render melhor. Foi a equipe que mais conquistou pontos. Já estava classificada também na penúltima rodada e manteve-se sempre ali na briga pela primeira colocação. Então se mostrou que é uma equipe que é forte, que é uma equipe que pode buscar o título. Jogando contra equipes mais fortes aqui, né, do grupo B, conseguiu até uma boa pontuação. E o Fortaleza vai receber o Vitória, que não conseguiu vencer nenhuma partida, ao contrário. Teve também uma derrota e 7 empates, mas conseguiu se classificar porque no grupo B realmente a pontuação foi muito baixa e o Vitória não precisou nem fazer tanta força assim para se classificar, é verdade. O time do Vitória muito mal nesse ano, não se classificou nem para a fase de mata-mata do Campeonato Baiano e vai penar muito contra o Fortaleza. Eu creio que não vai conseguir fazer frente não, no máximo deve conseguir um empate e pode ser que passe nos pênaltis, mas eu apostaria numa vitória aí do Fortaleza para a próxima fase. Santa Cruz e CRB é outro confronto aí do grupo A, e o Santa Cruz é uma equipe que também se manteve aí na disputa pela primeira colocação, só que já é uma equipe que mostrou um futebol um pouco inferior à equipe do Fortaleza. Eu assisti 2 jogos da equipe do Santa Cruz, eu realmente esse começo de ano não tive muito tempo livre para estar acompanhando todos os jogos. Mas os jogos que eu acompanhei do Santa Cruz foi o contra o Bahia, que perdeu, e outro contra o CSA, que empatou. E o Santa Cruz realmente não conseguiu fazer boas partidas. Contra o Bahia conseguiu até na vontade igualar a partida, mas quando o Bahia começou a encaixar o seu jogo, se mostrou superior e conseguiu a vitória facilmente contra o Santa Cruz. E o jogo do Santa contra o CSA, o Santa Cruz mostrou uma deficiência muito grande, não conseguia dominar o CSA e o CSA poderia ter conseguido a vitória naquele jogo. O rival do Santa Cruz é o CRB, que teve uma vitória, 6 empates e uma derrota. A equipe do CRB, mais ou menos como a do Vitória, né? Conseguiu aí só uma vitória, não teve também atuações muito convincentes, ao contrário, era uma equipe que não conseguia vencer, era uma equipe que fazia partidas para o gasto, mas a equipe do CRB conta com uma boa defesa, né? E conseguiu uma boa vitória contra o Confiança fora de casa, que classificou a equipe aí para a fase de mata-mata. Vai ser uma partida bem parelha, Santa Cruz e CRB, eu acho que os dois podem se igualar ali, o CRB jogando fora de casa gosta de jogar fechadinho, tem atacantes rápidos e pode aproveitar aí os espaços que o Santa Cruz oferece. Pulando agora para o grupo B, nós vamos ter o confronto entre Ceará e Náutico. O Ceará tem a melhor campanha, teve 18 pontos conquistados e um saldo de gols de 10. Então foi uma equipe que conseguiu muitos bons resultados nessa competição e vai enfrentar um Náutico que nas últimas rodadas tem mostrado muita força. A equipe do Náutico no começo não estava tão bem assim, mas foi evoluindo durante a competição e se classificou com 15 pontos conquistados. Apesar da crescente do Náutico, eu acho que nesse ano a equipe do Ceará é a que está mais bem encaixada, é a que consegue fazer jogos melhores. E o time deve ter uma certa vantagem contra a equipe do Náutico. Que o Náutico também, claro, pode chegar lá no Castelão e mostrar a sua força, né? O Náutico é uma equipe com muita tradição e ultimamente tem tido uma crescente muito grande, então pode chegar assim lá no Castelão e fazer um medo ao Ceará. Toma cuidado aí o Vozão, não pode pintar uma eliminação lá em casa. Já a última partida dessas quartas de final, o Botafogo vai receber o CSA. E essa partida aí é uma partida bem interessante, porque a equipe do CSA é uma equipe que se manteve sempre lá em cima, se manteve sempre buscando as primeiras colocações. E a equipe do Botafogo foi uma equipe que conseguia muitas vitórias nas últimas rodadas, como o Náutico também. O Botafogo no começo do campeonato estava um pouco abaixo, né? E depois ele conseguiu uma guinada muito grande, conseguiu 5 vitórias consecutivas a equipe do Botafogo da Paraíba. Nessa última rodada acabou não conseguindo a vitória, foi ultrapassado pelo Ceará, mas tem a mesma quantidade de pontos, 18. Então a equipe do Botafogo vem muito empolgada para essa partida e pode trazer um perigo muito grande para a equipe do CSA, principalmente porque joga em casa com o apoio da sua torcida. Aliado também ao fato de que o CSA ainda não conseguiu encontrar a forma de jogo ideal, tem variado muito na escalação, inclusive no Campeonato Alagoano e na Copa do Nordeste. Tem usado equipes até um pouco modificadas, porque tem jogadores que chegaram agora que não puderam ser regularizados pelo Campeonato Alagoano, só pela Copa do Nordeste. Então o CSA vem colocando alguns desses jogadores só na Copa do Nordeste e aí acaba que o time perde um pouco no entrosamento.
Mas é isso aí, galera. No mais, vou dar aqui a minha opinião de quem vai fazer as semifinais. Eu acho que passam o Fortaleza, o CRB, o Ceará e o CSA. Me cobrem depois, viu? Mas é o que eu tô imaginando aqui, o que eu tô pensando. Não é também o que vai acontecer, que eu boto todas as minhas fichas nisso daí. Como eu falei aqui, agora vão ter confrontos muito parelhos e que é complicado da gente fazer uma previsão. Mas é isso aí. Comenta aqui se você gostou ou não desse campeonato, o que você está achando até aqui e quem você está torcendo para levantar a orelhuda. Vamos lá, torcedor, dá uma forcinha aqui no canal também, se inscreve, deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário e vamos em frente que o futebol nordestino esse ano tem muito a conquistar, beleza? Valeu, galera, um abraço, até o próximo vídeo e avante Nordeste, falou!